finalidade de estarmos aqui, Paulo diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que venha. E esse é o assunto. O assunto da ceia do Senhor, a gente não pode estar contando, é bom contar histórias, etc., mas a maior história é o que foi louvado aqui, né? O plano perfeito do Senhor Jesus Cristo. E vem a pergunta, mas por que celebrar a morte? Por que fazer festa? Porque é uma festa que nós estamos aqui, um banquete, celebrando a morte. Queridos, a morte de Jesus foi algo extraordinário, sabe por quê? Porque você já viu alguém vir realizar algo, e esse algo é morrer. Você vai fazer um trabalho, foi designado para fazer um trabalho, e o final do trabalho é esse, você vai morrer. E aí é a confusão do Evangelho. Você está entendendo? Por isso que Paulo diz que é uma loucura, né? Aquele que formou o Evangelho, Jânio, sabe qual foi a obra dele? A obra dele é vir morrer. Ele deixou o esplendor da glória, deixou o céu, tudo, com a finalidade. Qual era a finalidade? Morrer. E aí, queridos, e tinha que ser ele, sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, vivíamos à mercê, tínhamos um inimigo, e o mundo ainda tem um inimigo invencível. Invencível. Viu, Iris? Um inimigo invencível, ninguém pode vencer a morte. Não tinha quem pudesse vencer a morte. Então nós estamos celebrando a morte de Jesus, porque a morte de Jesus veio para vencer a morte. E aí que está a vitória minha e sua, é que nós não tínhamos por isso a morte, ninguém podia com a morte, mas veio um que morreu e venceu a morte. E nós estamos celebrando, porque a morte pode ser vencida, ela já foi vencida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está, portanto, a festa. A razão da festa, Marcos Gomes, nossa hoje, a razão da festa, Eliel, é porque a morte não podia ser vencida e ela foi vencida. E aquele que venceu nos convocou para que celebrássemos sempre a morte dele, porque foi a morte dele que nos deu a vitória. A morte dele foi que veio nos dar vida, porque a morte, até então, irmã Lúdima, era o fim de todas as coisas. Mas aí vem Jesus e disse: não, a morte passa a ser o começo de uma nova etapa. Então nós estamos na ceia do Senhor, celebrando a morte, porque foi a morte, pastor Claudemiro, que nos deu a vitória, que nos deu a vida, porque a vida que a igreja tem, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é movida pela vida de Jesus. E essa vida ele tirou de onde? Da morte. Ele tirou, entendeu? A vida da morte e deu para mim e para você. Por isso que nós estamos aqui celebrando, fazendo festa. Porque nós não temos pavor nem medo da morte. Sabe por quê? Porque nós temos a vida em nós, que foi nos dada graciosamente, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Esse é o assunto tão importante, e só o Espírito Santo, Iris, pode trazer essa luz maravilhosa, porque só tem esse entendimento, o intelecto nosso, a nossa mente não entende uma coisa dessa. Não existe uma análise intelectual que venha achar uma coisa boa nisso aqui, mas o Espírito Santo. Amém? Eu falei a semana passada algo que a desobediência e o pecado veio nos afastar de Deus, e o pecado é algo tão terrível que Adão, ele era totalmente controlado pelo Espírito Santo, ele não tinha pecado. O próprio Deus, ele tinha um relacionamento pleno com Deus, porque o próprio Deus, todos os dias, não era assim uma vez por outra, o Íris, todos os dias, Deus vinha, como diz o gaúcho, papear.
entendeu? O pessoal do sul fala, né, papear. Então Deus saía e ia papear com Adão. Quer dizer, intimidade plena. E esse homem que tinha essa intimidade plena, vivia, a vida dele era a vida do Espírito, ele tinha essa intimidade com Deus, falava todos os dias com Deus, ele cedeu a uma tentação proveniente do arqui-inimigo de Deus, Lúcifer. E por que isso é tão forte? Porque nem Adão resistiu, que tinha uma comunhão diária com Deus. Por que ele não resistiu? Porque, queridos, porque o pecado, a desobediência, é fruto de alguém que foi extremamente desleal a Deus. E essa deslealdade não foi gerada no intelecto. A origem dessa deslealdade foi no espírito. Lúcifer era espírito. E essa deslealdade, essa desobediência, esse pecado foi gerado no espírito. Por isso que tem tanto poder. Nós, eu e você, nós não temos condições de combatê-lo. Não temos condições nenhuma, porque é algo que foi gerado no espírito, no reino espiritual. E você sabe que o reino espiritual domina o material. Por isso que só a presença de Deus, só o Espírito de Deus em nós pode nos fazer vencedor. Nós não temos condições de ser vencedor. Por mais esforço que façamos, nós estamos contaminados. Mas aí a morte de Jesus veio exatamente fazer isso. Destruir o corpo de pecado, como Paulo diz, e aí nós recebemos um novo Espírito, o Espírito de vida de Cristo Jesus. E esse Espírito de vida foi em razão dele ter vindo. Ele venceu a morte e venceu também o arqui-inimigo de Deus. E por isso que nós estamos aqui festejando, estamos aqui nesse banquete, porque, queridos, não fomos nós que escolhemos o Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos escolheu e nos deu a vida. E isso é um privilégio muito grande, queridos. Se a igreja entendesse isso, eu ouso dizer que a igreja não entende, viu? Porque se a igreja de fato entendesse isso, nós estamos aqui numa celebração, numa festa aqui que você não ia... Está todo mundo aqui vibrando. E tem pessoas que vêm aqui só para comer o pão, para dizer que é membro. Que come o pão, toma... Não, eu sou membro da igreja. Mas a ceia do Senhor é mais do que a membresia. A ceia do Senhor é muito mais do que você tomar um cálice de vinho, comer um pedaço de pão. É muito mais do que isso. A ceia do Senhor é uma celebração, é uma refeição em memória do que o Senhor Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. E essa desobediência do homem, essa deslealdade do homem, ela não foi assim, esse princípio não foi revogado. Toda nossa injustiça não foi revogada. Não foi revogada. Deus não revogou. Mas Jesus veio morrer para cumprir a minha sentença e a sua sentença. Se fomos perdoados, se estamos aqui, é porque Jesus morreu cumprindo a sentença minha e sua. Porque a sentença não foi revogada. Não foi revogada. Mas Jesus veio morrer. O assunto da ceia é esse. O assunto da ceia é esse aqui. Não tem outro assunto da ceia. Talvez você diga, mas toda vez o pastor na ceia só fala aí de morte. Mas é o assunto. Está dizendo aqui que todas as vezes que nós comemos pão e bebemos vinho, para quê? Anunciar a morte do Senhor e tem que fazer até que Ele venha. Porque nós não podemos esquecer. São princípios que a igreja não pode esquecer. De que nós temos uma vida, não em nós mesmos, mas a vida de Cristo em nós, que foi conquistada através na cruz do Calvário, da sua morte e ressurreição. Como Paulo diz, uma vez que estamos incluídos na sua morte, automaticamente já estamos incluídos na sua ressurreição. E essa morte da ressurreição de Cristo
que nos alcança e nos dá uma vida eterna. Então, meus amados, a ceia do Senhor é para isso. A ceia do Senhor é para que nós não esqueçamos, não podemos esquecer de que a nossa vitória não está em porque eu posso fazer, eu faço isso. Não, a nossa vitória está em Cristo. E qual é a vitória? Aquele que venceu a morte. Porque qual era a condenação? A alma que pecar, essa morrerá. É a morte, sentença. E agora, a vida foi extraída da morte para trazer para mim e para você, graciosamente, gratuitamente, essa vida que vamos tê-la eternamente. E não é uma vida, a nossa vida biológica, e quando eu estou falando aqui, não estou falando da vida biológica naturalmente, mas eu estou falando da vida espiritual, da vida da alma. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito. E veja bem, só existe uma forma de vencermos, como Paulo diz, nós não podemos viver segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque só o Espírito de Deus vai nos dar condições de termos uma vida vitoriosa aqui. E é isso que nós estamos celebrando, é que o Senhor nos deu uma vida, e a vida eterna, a vida de Cristo, e essa é a festa que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Amém? Que a igreja medite nisso, que a igreja possa viver essa realidade. É uma grande realidade essa. E nós precisamos pensar nisso. Eu tenho que estar repetindo, porque é um gozo inefável quando nós meditamos e compreendemos pelo Espírito essa grandiosidade, essa coisa extraordinária de termos o privilégio de possuir a vida de Cristo. Amém? Então, queridos, esse é um momento ímpar. Nós temos aqui o símbolo do nosso pão, e nós pegamos a receita lá de que foi dada para Moisés. Vocês lembram de um tal de pão ágil, aquela coisa toda, né? E são elementos específicos. É um pão que tem 4 elementos. Engraçado que desde lá de Moisés, como Deus é perfeito, né? Ele já apontava para o Evangelho, porque ele apontou 4 elementos para esse pão: trigo, azeite, água e sal. Vocês entenderam o Evangelho? O grão de trigo morre, o azeite, entendeu? Lá foi orientado, entendeu? E são 4 elementos aqui. Só tem 4 elementos: trigo, azeite, água e sal. Essa é a parte física. Mas espiritualmente, corpo de Cristo. Fisicamente, vocês sabem o que é. É o símbolo do Evangelho, né? Mas espiritualmente o corpo de Cristo. E isso é muito interessante, muito importante nós sabermos, termos o discernimento. Por isso que a Bíblia fala em discernimento. Tem pessoas que estão na ceia, mas não têm o discernimento. E nós estamos falando assim, até com redundância, para que venhamos a ter o discernimento do que estamos realizando nesse momento aqui, nesta noite. Amém? Precisamos discernir, porque a Bíblia fala isso, nos orienta a discernir. Amém? É por isso que nós falamos, para que você tenha o discernimento do que nós verdadeiramente estamos fazendo, realizando aqui nesta noite, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como sempre faço, eu tenho essa convicção, porque agora mesmo, falei o nome errado, e eu especificamente, né, não só como meus espinhos, eu tenho vários espinhos, eu até falo o seguinte, brincando assim, né? Paulo é um homem maravilhoso, né? Que só precisou de um só ele resolveu. O meu tem dezenas, muitos espinhos, para eu, entendeu? Eu vivo vocês nem sabem contar, eu não posso falar, né? Paulo ainda teve coragem de falar, são muitos. E queridos, eu tenho um esquecimento,
às vezes, vou contar 2 minutinhos aqui só. Eu às vezes prego num domingo, se você fala na terça-feira o que eu falei, eu não lembro. Às vezes a pessoa fica falando assim, pastor, o senhor falou, sei que eu fico com o olho arregalado para ela assim, e é para tentar lembrar se... Faço o maior esforço. Vocês estão entendendo? Faço o maior esforço. Isso é um espinhozinho, um negócio, vocês não entendem. E tem outro detalhe, eu tenho um defeito muito grande, às vezes, e todo mundo sabe disso aqui, eu passo às vezes pelas pessoas, né, irmã Liette? Não cumprimento, né? E aí as pessoas ficam dizendo assim, será que ele hoje está com raiva? Não é porque se eu estiver pensando, estiver preocupado, eu vou atender o Marcos Gomes, aí minha cabeça está o Marcos Gomes, aí o Epitácio passa junto, eu não vejo Epitácio, porque eu estou vendo o Marcos Gomes. E isso cria tristeza, né, nas pessoas. E outra coisa, né, como líder, o líder, infelizmente ou felizmente, ele tem que dizer não só sim, mas diz não. E ninguém gosta de ouvir não. Eu não gosto. Tem alguém que gosta de ouvir não? Ninguém gosta de ouvir. E como líder, o líder vai dizer não. E as pessoas ficam meio tristes. Amém? E eu tenho como líder essa certeza, essa convicção de que aqui da igreja sou a pessoa que tem mais condições de magoar as pessoas, entristecê-las. E é por isso que na ceia eu sempre peço perdão. Os irmãos querem me perdoar para eu tomar a ceia, eu estou confessando minhas, entendeu? Minhas inabilidades e me perdoe para que nós possamos cear dignamente. Nesse momento, se você, esposa, esposo, filho, tia, tio, você lembrou de alguma coisa, é tempo, dá lá, vai lá, me perdoa. Esse é um momento que a gente dá aí para você chegar a perdoar o marido, me perdoa, amém? Desse momento. E eu quero convidar o Azaf para já estar aqui louvando em memória de mim. E nós vamos agora nos preparar. Esse é o tempo que você tem de estar se perdoando, amém? E do cálice agora
Louvado seja Deus. Nós vamos agora orar pelo pão. Como eu disse, vocês sabem os elementos físicos, mas depois, espiritualmente, ele simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Não é a ceia da Adna, não é a ceia da Assembleia de Deus, é a ceia do Senhor. E se você está em comunhão com o corpo do Senhor, você pode participar da ceia, porque a ceia não é da Adna, amém? A ceia é do Senhor, glória a Deus. Pai, aqui está esse pão, em que os elementos, Senhor, físicos, trigo, azeite, água e sal, mas que a partir de agora, Senhor, ele simboliza o teu corpo que foi rasgado, dilacerado, moído, em prol dos nossos pecados. É por isso, Senhor, que damos-te graças, por estarmos reunidos, e também os que estão online conosco, Senhor, que estão com os seus kits nos seus lares, que todos nós possamos, nesta unidade, estarmos, Senhor, ceando de forma plena e nos alimentando espiritualmente. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Glória a Deus. Bom, todos pegaram o kit. Tem alguém que não pegou o kit, faça um sinal com a mão que um diácono vai levar até você. Todos pegaram o kit da ceia? Você pega o pão. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos todos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por sermos dignos, Senhor, por ti, de participarmos do teu corpo, de comermos a tua carne, que tu falastes que seríamos dignos se nos alimentássemos, de comêssemos a tua carne. E aqui é isso que estamos fazendo nesta noite aqui, Senhor, nos alimentando de ti. Ó Senhor, é maravilhoso a oportunidade que nos dás de termos nos escolhido, e hoje nós estamos aqui relembrando, celebrando a tua morte na cruz do Calvário, que foi a tua morte que nos veio dar vitória. Somos vitoriosos porque recebemos a tua vida que tu extraístes da morte, e nós, Senhor, somos gratos por viver esta vida. Te louvamos, Senhor, por todos que estão em harmonia contigo, os que estão em casa, online, os que estão todos aqui presentes. Enfim, Senhor, somos gratos e maravilhados por termos essa condição, esse privilégio de podermos estar nos alimentando nessa ceia, nesse banquete em memória de ti. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Nós vamos agora orar pelo cálice. Fisicamente, é o fruto da vide que foi moído, espremido, e aqui está o resultado. Fisicamente, fruto da vide, é uva mesmo. Espiritualmente, passa a ser o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Pai, aqui está esse cálice, simbolizando, Senhor, o teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, porque este é um princípio, é uma lei que tu estabeleceste, é uma lei espiritual, apesar de fisicamente ser o fruto da vida, mas espiritualmente é o teu sangue, porque foi isto que tu falaste, que esse cálice simbolizava o teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário.
E é essa lei espiritual que rege esse momento aqui que nós estamos orando e consagrando, para que verdadeiramente isso venha a ocorrer, para a glória e honra do teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, todos estão com o seu kit, podem abri-lo. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomemos todos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Ao participar desse cálice, nós estamos realmente confirmando a aliança que temos contigo. É a aliança dos céus com a terra, mas também a aliança aqui na terra uns com os outros. A tua igreja aqui está reunida, Senhor, e estamos em aliança uns com os outros. Confirmado nesse momento, Senhor, que nós estamos nessa refeição em memória dessa aliança, Senhor, formada por Ti, designada por Ti. Somos gratos. E se alguém está enfermo e crê que ao participar desse cálice, ao comer do pão, participar do cálice, vai ficar são, curado, que essa cura ocorra para a glória e honra do Teu santo e bendito nome. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Louvado seja Deus. Por favor, coloquem os gasofiláceos. Posicionem os gasofiláceos. Eu queria convidar o pastor Roberto Benatar. Convidar o Marcos, o Henrique, o Adiek, para não esquecer o nome. Vamos ficar todos de pé. Queridos, nós vamos verbalizar a palavra de Deus. O Senhor disse que quando a palavra dele é lançada, ela não volta vazia. Então a igreja toda verbaliza. Nós vamos falar sobre os dízimos, que é a devolução daquilo que pertence ao Senhor, não é nosso. E vamos falar outro texto, que é você ofertar aquilo que você quer seu. Entendeu?
você deu dízimo, mas você vai dar uma oferta agora que aquilo, agora eu vou ofertar o que é meu, né? Porque o dízimo é a devolução, e a oferta é você dar o que Deus já designou para você, e você pode fazer o que quiser e você oferta. Então, esses 2 textos que nós lemos, que eu acho que é o suficiente para Deus fazer a obra, porque é a palavra dele, amém? A bênção é a palavra dele. Vamos todos juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Pai, nós acabamos de verbalizar a Tua palavra, Senhor, e ela é fiel, verdadeira, e Tu garantes, Senhor, que ela não volta vazia. Por isso, Senhor, nós estamos apresentando os Teus filhos, e que essa palavra venha se cumprir na vida de todo aquele que é fiel a Ti, Senhor. Não só os que aqui estão presentes, mas também aqueles que estão online, todos que estão utilizando os mecanismos bancários, as suas transferências, enfim, todos sejam alcançados por essa palavra que foi verbalizada e que ela se cumpra integralmente na vida de cada um. É o que oramos no nome de Jesus. Enquanto o Azaf louva, você pode estar realmente trazendo seu dízimo e sua oferta. Amém, louvado seja Deus. Meus queridos, eu corri um pouco porque eu gostaria de falar um assunto muito importante e eu queria, não digo parabenizar, porque isso não é, mas é agradecer o esforço dos irmãos. Nós retornamos à nossa vigília 24 horas, que fazíamos antes de, toda sexta-feira antes da ceia, nós fazíamos a vigília de 24 horas, e nós retornamos aí após a pandemia, e eu quero louvar a Deus pela cooperação dos irmãos. Foi muito bom, e ontem, na abertura, eu vi os adolescentes louvando, eu fiquei numa alegria muito grande, quando eu vi os nossos adolescentes dando início, louvando, sabe, na abertura.
e, enfim, a cooperação dos jovens, das mulheres, dos obreiros, todos envolvidos, foi muito bom. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. E preparem-se para o próximo mês, né? Isso aí fica como... Estamos, na verdade, não é criando nada, é voltando, né? Voltando após a pandemia de algo que faríamos. Então foi muito bom. E eu quero louvar a Deus pelos irmãos que contribuíram de forma fantástica. Agora, eu vou fazer alguns pedidos de oração. Eu queria convidar, cadê o... Eu sei que ele está cansado aí, que uma pessoa que trabalhou muito, o Ronei ainda está aí, está no jeito ainda? Vem cá, Ronei, vem aqui que você vai orar pelos pedidos de oração. Eu louvo a Deus pela vida dele, ele estava no início, na abertura e no final, foi muito bom. Bom, a Micaela oferece culto e ações de graças pelo aniversário da irmã Dinaura, que será no dia 6. Parabéns, irmã Dinaura, dia 6. A família Manso, que está online, viu aí, Eliel? A família Manso parabeniza o pastor Eliel pelo aniversário, estão online, muito bom, estão aí ao vivo conosco aí, glória a Deus. E a irmã Maria Manso, a mãe, né? Que é uma bênção, a irmã Maria Manso, parabeniza também, junto com toda a família, Eliel Manso pelo aniversário hoje. Dia 3, a minha filha é amanhã, dia 4, Kelly. E ela está vindo aí, ela está chegando segunda-feira. Aí por isso que o pai está meio até, né, pregando assim meio assim, porque é alegria, né? Nossa irmã Lucinha, ela pede oração pela saúde de seu esposo Ismael, que está enfermo. Reginaldo Reis pede oração pela restauração da Liara, sua esposa, que passou por uma cirurgia. E Ivane Santos pede oração em favor de Amanda, que está grávida e está com complicações e, na verdade, está em cirurgia agora. Vamos aí apresentar. Luciene, ela também pede oração em favor da sua mãe, Maria Leite Rocha. E eu convido aqui o nosso evangelista Ronei, ele que é o líder de nossa intercessão e esteve à frente dos trabalhos, e vamos ficar de pé para fazer essa oração, amém? Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa, Pai. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel dia após dia, Senhor. E aqui nós estamos, Pai, como igreja do Senhor, como casa de oração, Pai. Pai, neste banquete, Senhor, anunciando, Senhor, a sua morte, Pai. Porque através da tua morte o Senhor trouxe vida, e vida é abundância para nós, Pai, para a tua igreja, Pai. Senhor, te louvo e te agradeço. E nós entregamos, Pai, esses momentos que nós tivemos ali, Pai, de 24 horas de oração. E que nós possamos continuar perseverando em oração. Pai, em súplicas, em ações de graça, Pai. Agradecidos a Ti, porque o Senhor, Pai, Pai, que é o dono de todas as coisas, Pai. E nós tributamos tudo a Ti, Senhor, porque é o Senhor que fez, é o Senhor que está fazendo, Pai. Porque o Senhor cumprirá, Pai, os Teus propósitos, os Teus desígnios, Pai, sobre a igreja do Senhor, sobre este ministério, Pai, para que nós possamos alcançar vidas, e que as vidas serão alcançadas por Ti, Pai. Possa reconhecer a Ti como nosso único, suficiente Salvador, Pai. Oramos também, Pai, pelos nossos irmãos que estão aqui, Pai, passando por algumas dificuldades, Pai, estão enfermos, estão doentes, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor, e a Tua palavra diz que a oração da fé, Pai, levantará o doente, Pai, e o Senhor curará, Pai. Pai, e aqui nós estamos, Pai, com a Tua igreja, Senhor, orando, Pai, para que os nossos irmãos sejam sarados, sejam curados, sejam libertos, sejam transformados, Pai, e que o Senhor confirme, Pai, Senhor, a cura, Pai, porque nós participamos de um banquete, Pai, Pai, e a Tua promessa é que nós sejamos curados, Pai. Pai, te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Ainda de pé, nós estamos já encerrando. Às 19 horas nós temos a segunda ceia,
e que amanhã todos nós estejamos dispostos à primeira escola dominical, às 9 da manhã, e os nossos 2 cultos, um às 17 horas, que é o primeiro culto. O pastor Eliel vai ter a oportunidade de, não sei se ele está fazendo algum solo, sozinho, cantando sozinho, Eliel, está cantando? Ô, garoto, muito bom, então vamos ouvi-lo amanhã, o Eliel, vai estar aqui pregando, cantando, amém? No nosso primeiro culto, e temos às 19h30 o segundo culto, amém? Vamos agradecer a Deus, portanto. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por tudo que nos concedeste nesta tarde e noite, nesse banquete, nessa reunião que estivemos aqui, Senhor, para relembrar, para estarmos, Senhor, falando a respeito da tua vitória, da nossa vitória na cruz do Calvário, onde tu deste a tua vida, e Senhor, e nós recebemos a tua vida. Por isso somos gratos a ti, e que tua igreja continue, Senhor, focada, e nunca esqueça de que devemos tudo a ti. Tudo que foi feito por ti. O resultado é teu, Senhor, e a glória é para ti, e que nós jamais esqueçamos que somos privilegiados de recebermos graciosamente a justificação dos nossos pecados, através de um ato de amor, de bondade e de graça do Pai, através do seu Filho Jesus Cristo. Agora, Senhor, leve os teus filhos em segurança para os seus lares, guarde-os de todo mal, proteja-os, e que todos venham ter um sono reparador, e que amanhã todos nós possamos estar, Senhor, dedicando o nosso tempo na tua casa, na tua obra. É no nome de Jesus que oramos e abençoamos a todos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe a todos.